A autorrealização é um tema de interesse de todos nós, porque na realidade nós estudamos, lemos sobre a natureza do homem, sobre os princípios superiores do homem, mas isso não fica só numa teoria. E é justamente a realização, sair dessa teoria para a prática, a autorrealização que nos interessa. Antes de entrar propriamente na autorrealização, é pertinente a gente falar da realização no sentido mundano, ou seja, que é atingir metas, ser bem-sucedido em alguma área, por exemplo, profissional, financeira, material, familiar, afetiva e tantas áreas que são importantes na nossa vida. E elas de fato são fundamentais, elas são básicas, sem as quais a gente estaria muito só, muito isolado, sem atingir metas, sem nos desenvolvermos. A profissão, que é a mais importante, é ela que permite que nós possamos desenvolver o nosso potencial, a nossa qualidade, as nossas qualidades, enfim, uma série de fatores que são muito importantes. Tem uma passagem de uma moça que chegou para um grande yogi e falou que ela era secretária e que ela não poderia estudar e praticar yoga porque a vida dela era muito corrida, muito intensa, e ela morava muito longe. E que ela achava uma pena porque demoraria muitos anos para ela se aposentar. O que ela devia fazer? Aí o yogi falou, olha, você faz as coisas da melhor forma que você puder. Concentre-se em tudo que você fizer, seja gentil com as pessoas, dê o melhor de si, que quando você for para o meu ashram, você não tem mais nada que aprender. Ou seja, a vida mundana ela é uma grande escola, principalmente porque nos desafios e metas que nós queremos alcançar, nós somos testados, nós passamos por tantas dificuldades e crescemos. A autorrealização é um aspecto um pouco diferente, seguir o potencial superior do homem. Se nós olharmos a humanidade de um modo geral, nós notamos pessoas que não só se realizaram, como transformaram o mundo. E aí, essas pessoas eram dotadas de mais potencial do que nós? Vamos lembrar alguns nomes, né? Einstein, por exemplo, Gandhi, Beethoven, Hahnemann, da medicina, da homeopatia, Galileu, Joana d'Arc, tantas pessoas fizeram coisas tão importantes que mudaram os rumos da história da humanidade. Eles eram mais dotados? Eles tinham um potencial maior que o nosso? Como é que a gente aborda essa questão? Porque o potencial está diretamente relacionado à realização. Sem potencial a gente não só não se realiza, como também não realiza nada em relação ao mundo. Para a gente responder essa pergunta, eu vou lançar a mão de uma abordagem universal, porque eu posso falar do ser humano e me ater ao ser humano. Mas nós, seres humanos, somos produtos do universo. Nós somos o universo e vice-versa. Tanto que tem uma máxima hermética que diz que assim como em cima é embaixo, o macro e o micro. O homem seguia o microcosmos, ele reproduziria, ele seguia um reflexo do macrocosmos. E para a gente observar dois aspectos bastante interessantes do universo, eu vou me reportar à astrofísica, que foi uma área que eu transitei há alguns anos. E vamos ver algumas coisas interessantes. Nós estamos muito presos à Terra e achando que nós somos seres terrestres, né? Mas para a surpresa nossa, todos os elementos químicos do nosso corpo não foram produzidos na Terra nem no Sistema Solar. Eles foram importados. E como é que é isso? O processo é mais ou menos assim, as estrelas evoluem. E como é que as estrelas evoluem? Transmutando elementos químicos no seu interior. O interior das estrelas são verdadeiras usinas, se vocês assim quiserem entender, onde o hidrogênio se transforma em hélio, o hélio se transforma em carbono, magnésio, etc. Assim vai. Então, as estrelas mais massivas, elas evoluem mais rápido. As menos massivas, mais devagar. Só que tem um problema, quando a estrela é muito massiva, ela explode. Chega num certo ponto da sua evolução, quando ela está produzindo ferro no interior do núcleo da estrela, existe um desequilíbrio de pressão e a estrela explode, é uma supernova. Esse é um evento catastrófico, um evento extraordinário. Para vocês terem uma ideia, em 1554, os chineses,
ao observarem a Crab Nebula que explodiu de dia, ela era do tamanho de uma lua cheia. Ela cresceu, a estrela cresce e depois ela vai se dissipando porque ela se transforma numa nuvem de matéria. Ela enriquece o meio com elementos mais pesados. Pois bem, o Sol e o Sistema Solar, eles foram formados numa matéria já enriquecida pela explosão de uma supernova. Então, todos os elementos químicos que nós encontramos na Terra, no nosso corpo, nos minerais, vegetais, animais e assim por diante, eles não são produzidos na Terra, nós importamos. Interessante, é uma coisa que muita gente desconhece. Por outro lado, a vida, que antes teve uma teoria da biologia, que eram raios que se dissipariam energia nos oceanos e surgiriam os primeiros micro-organismos, hoje as teorias mais modernas, principalmente de um indiano chamado Vikramasinghe, ele aponta que a vida ela viria de fora da Terra, através de partículas ou micro-organismos que estariam alojados nos meteoros. Os meteoros penetram a Terra, colidem com a superfície da Terra e esses micro-organismos se espalham pela região. Esses micro-organismos pegam elementos químicos presentes e vão sintetizando e permitindo o surgimento das moléculas orgânicas, que dão origem à vida vegetal, animal e humana. Então, a vida vem de fora e os elementos químicos vêm de fora. Nós somos muito importantes. Nós somos seres interestelares. Nós muitas vezes olhamos o céu e achamos que não temos nenhuma relação com o universo. Nós temos. E a grande conclusão que a gente tira quando a gente faz essa abordagem é que o universo é interdependente. Não existe nenhuma parte no universo que seja autônoma, que ela ocorre independente do universo que a circunda. Todo o universo é interdependente. Isso nos revela que o universo é fruto de um processo só. Se fossem diferentes processos, nós teríamos diferentes coisas acontecendo no universo. Não só o universo é um processo só em movimento, visto em diferentes fases, como ele também é regido por um princípio único. Senão nós não teríamos a homogeneidade que nós observamos no universo. Se não seria assim, eu observaria esse lado do universo e estaria acontecendo uma série de efeitos que não estaria acontecendo nesse lado. Se fossem processos separados, regidos por princípios diferentes. Existe uma homogeneidade no universo. O que a astrofísica observa perto de si ou longe, como é o caso do Hubble hoje, que é uma espaçonave, por assim dizer, que observa cada vez mais longe, e agora vai vir uma mais potente, vai se observando o universo e vê que existe uma homogeneidade no universo. Então, de uma primeira aproximação, bastante simples como eu estou fazendo, a gente percebe um universo interdependente, num processo só, concatenado. Isso é principalmente visível nos ciclos ecológicos. Se nós nos reportarmos à Terra, nós vemos que existe um ciclo ecológico equilibrado entre as espécies, que as espécies se mantêm em equilíbrio, nem desaparecem, nem superlotam a região. Existe um equilíbrio. Então, o universo é um todo. Ele é interdependente. Tudo que ocorre no universo ocorre em toda a parte e faz parte de um processo. Esse princípio universal que rege o universo, ele está presente em todas as coisas. E é esse princípio universal que anima e transforma todas as coisas. É esse princípio que dota o universo de um potencial para ele se transformar. As coisas se desenvolvem e as coisas crescem, se modificam, se transformam, porque elas são dotadas de um mesmo princípio universal. Ora, se eu voltar à questão do ser humano, eu diria então que todos nós temos a mesma possibilidade de potencial, mas que nós expressamos esse potencial universal em níveis diferentes. Então, não é porque Beethoven nasceu melhor, não é que Einstein era mais inteligente. Ele desenvolvia esse potencial universal em níveis superiores ao que eu desenvolvo, pelo menos em matemática, em relação ao Einstein, com certeza.
Então, isso é uma coisa interessante, porque se eu entender a natureza desse princípio e do potencial que eu sou dotado, eu posso administrar a minha vida e desenvolver mais o potencial que eu tenho e me autotransformar. Uma nova visão da inteligência humana. Inteligência emocional, as 3 faces da mente. Conheça o funcionamento do cérebro, suas diferentes estruturas neurais. Conheça a teoria do cérebro tríplice e saiba como estimular as inteligências mentais, as inteligências emocionais e as inteligências comportamentais, pesquisadas pela doutora Elaine de Beauport e Aura Sofia Dias. Inteligência emocional, as 3 faces da mente. Contando histórias e recomendando exercícios, este livro fará você viajar pelos mistérios da mente e descobrir a inteligência emocional, as 3 faces da mente. Um lançamento da editora Teosófica. Pedidos pelo fone 0800 610020. Então, isso parece muito simples. E aí a gente perguntaria, tá bom, mas então vamos lá, né? Tá certo, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu poderia transformar o meu potencial? Se nós olharmos as espécies na natureza, elas chegam até um certo ponto de desenvolvimento e estacionam. O homem não. O homem, se a gente olhar a natureza, existem seres nos mais diferentes estados de consciência, que vai desde um Buda até um ignorante, passando por Cristo e assim por diante, e a gente vê que no reino humano existe uma diversidade, uma variação de consciência. A pergunta então está, por que isso ocorre? Ocorre por um fator bastante simples de explicar, que é o princípio mental. O homem, dentro da evolução, é o único ser que é dotado de mente, e isso lhe permite a autoconsciência. Ora, ser autoconsciente é ter percepção de si mesmo e do outro. Pode parecer ridículo, mas toda vez que a gente levanta de manhã, vai ao banheiro e se olha no espelho, a gente sabe que é a gente. A gente nem se dá conta disso. Imaginou se olhar no espelho e ver outra pessoa? Você fala, tem alguma coisa errada aqui. Mas a gente tem consciência de nós mesmos. Nós temos consciência de nós mesmos. Nós acordamos de manhã, não esquecemos quem nós somos, salvo alguma doença. E a gente tem a consciência, bom, eu sou eu. Eu sei que o outro existe, e isso me permite, então, eu me desenvolver. Por quê? Porque eu posso avaliar a relação das minhas ações e as consequências que eu causo. Então, a partir do momento que eu posso observar essa relação de causa e efeito na minha vida, eu posso também me aprimorar e me desenvolver. Se eu não tivesse essa possibilidade de autoconhecimento e autopercepção, eu não poderia submeter-me a um desenvolvimento. Eu estaria dentro de um processo coletivo que não são os animais, vegetais e o reino mineral. O ser humano, ele é individual, ele aprende individualmente. É claro que em conjunto, em sociedade. Mas ele tem uma alma própria, um espírito, e é através desse processo da relação de consciência com a matéria, com o mundo, que o homem evolui. A dona Annie Besant, naquele livro Introdução ao Yoga, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que quando o horticultor separa as sementes para fazer o seu plantio e tira as sementes ruins, separa o joio do trigo, ele acelera o processo de colheita. Ele faz com que as melhores plantas surjam e ele tenha a melhor lavoura, melhor cultivo. Se ele jogasse todas juntas, haveria uma seleção das espécies, das superiores absorvendo as inferiores. Isso demoraria muito tempo. Mas ao selecionar as sementes, ele acelera o processo daquela cultura. Ela diz que yoga é a mesma coisa. A partir do momento que eu seleciono emoções e pensamentos na minha vida, eu aumento o meu desenvolvimento e, portanto, minha realização. Isso parece bastante fácil, isso nos colocaria numa situação bastante cômoda, né? Bom, então agora eu posso perceber a relação entre causa e efeito, aprender com meus erros, não é mesmo? Então agora eu vou traçar um plano aqui e a partir desse plano eu me realizo rapidamente. Eu vou lembrar uma frase bíblica de São Paulo.
São Paulo falava que é um homem evoluído, desenvolvido, um grande iniciado em mistérios. Ele falava assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. Esse é o dilema de todos nós. Não há ninguém nessa sala, em nenhum lugar do mundo, que não se arrepende de alguma coisa que fez. Porque o intelecto é neutro. O intelecto nos traz a compreensão, mas não nos traz a medida da correta ação. Porque nós estamos presos a toda uma natureza. E eu quero aqui, então, trazer o conhecimento de um livro extraordinário chamado Vivekachudamani. Vivekachudamani é traduzido como a joia rara do discernimento, ou a joia suprema da sabedoria, escrito por Shankara, ou Shankaracharya, como é conhecido. É um título, Acharya é um título. Shankara surgiu mais ou menos em 800 anos depois de Cristo. Morreu, uns dizem com 29, outros com 33 anos, e deixou as obras mais importantes que a Índia produziu. Uma delas é essa. Shankara era um mestre tântrico, não no sentido tântrico comum da palavra. E ele se compôs com os Brahmanes e fez esse livro que é uma das bases da Vedanta Advaita, apesar dele não ser vedantino. E o Shankara fala uma coisa que explica o grande dilema de São Paulo. Ele fala, eu vou falar nas minhas palavras: a mente, quando está suja e poluída pelos desejos, é uma péssima patroa. Mas a mente, quando está limpa e cristalina, é uma ótima serva. A gente tem que refletir muito sobre isso. Porque se eu, dentro da escala evolutiva, eu tenho a mente que me permite acelerar a minha evolução e me autorrealizar através de uma força de vontade, eu também tenho que entender que a mente mal utilizada, ela me leva para o abismo. Isso é muito importante. Então, veja bem, a gente pode pôr uma mente instintual, o intelecto e a mente espiritual. Teosoficamente, a gente fala a mente iluminada por Budi, pela sabedoria do espírito. Então, se a gente se polariza para as coisas mundanas, se envolve para os desejos e por assim afora, a mente, ela passa a ser escrava desse processo e nós perdemos controle sobre a nossa vida. Teve um yogi muito importante que ele falou que o pensar contínuo, desenfreado e descontrolado é a inflamação, ele causa a inflamação do cérebro. O que todos nós queremos como paz de espírito é ter uma mente serena. Nos incomoda muito pensar quando a gente não quer, mas muitas vezes a nossa mente parece um vespeiro. A gente não detém a mente. Nessas horas nós perdemos nossa paz, nosso equilíbrio. Então, o grande divisor de águas está na mente. Isso não é uma grande novidade. No livro Bhagavad Gita, um clássico da Índia antiga, que é a conversa de Krishna e Arjuna, o mestre e o discípulo, o discípulo Arjuna diz ao mestre: é mais fácil controlar os ventos do que serenar a mente. E isso ocorre com muitos de nós. A gente, às vezes, não consegue de jeito nenhum parar a mente, principalmente em certos momentos da vida tão difíceis que a gente sofre com isso. E aqui vem uma revelação importante para alguns, que a partir dela a gente vai começar a desenvolver nosso raciocínio sobre especificamente o que eu quero apresentar. Quando a mente está serena e tranquila e purificada, ela tem condições de expressar o potencial universal que cada um de nós tem. Nós não nos damos conta disso, porque a nossa mente está tão entretida, nós vivemos num mundo tão técnico. A gente compra um aparelho e já fica lá em cima dos manuais, vendo como aperta botão. Hoje em dia, a gente tem uma atividade intelectual muito grande e a gente não se dá conta. Algumas vezes nas nossas vidas, a mente serenou por algum motivo e foram momentos de profunda paz em que a gente entra num estado alterado de consciência, que é o nosso verdadeiro estado. Esse sim é o verdadeiro estado, que a gente não tem domínio, porque entra muito poucas vezes nesses estados. Mas, enfim, quando eu consigo serenar a mente, tranquilizar, purificar a mente, o potencial superior de cada um pode se expressar, transformando o homem, autorrealizando o ser.
Vida no universo envolve um grande e profundo mistério, que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 61 0020. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. Esse princípio universal que eu me reportei quando falei da astronomia, a gente chama um eu superior, um eu espiritual, E e U maiúsculo. E eu no sentido de uma entidade, de uma individualidade, que passa por um processo isolado, ou seja, partindo de si próprio, e não como disse, em coletivo, como os animais, e esse eu é o nosso eu central. A teosofia chama de Atma, o hinduísmo também chama de Atma, mas vamos chamar no nosso eu espiritual. Esse eu espiritual, quando ele se manifesta num corpo, ele gera um produto que não é artificial, mas é uma projeção, que é o chamado ego psicológico. O ego psicológico, na realidade, ele não é uma entidade que tem raízes, ele surge da relação do eu maior com o corpo. Seria a mesma coisa que a gente vê a nossa imagem na televisão. Eu não sou a imagem, aquilo é uma projeção minha na tela. Né? Pois bem, é o eu psicológico que afirma e reafirma o tempo inteiro com desejos e com a sua própria identidade. Você não vê as pessoas falar, eu não dou para aquilo. E disso aqui eu não gosto, nunca gostei disso. Não é eles, não é ele fulano, não é ele eu superior, não é ele eu espiritual. É a cultura, a criação, os hábitos, os gostos que ele levou, os gostos que ele tem pela vida. E daí surge a maior pedra no caminho de todo ser humano na face da Terra, porque ele se identifica com o corpo. Essa é a maior heresia que todo ser humano se depara. Eu sou fulano, eu sou Fernando. Né? Também não posso mudar meu nome, não se trata de falar mudar de nome e resolver o problema. Mas é a identificação tão grande com os veículos que a gente perde de vista o quê? A nossa verdadeira natureza. Isso é chamado, no ocultismo, a grande heresia. E é essa grande heresia que é responsável pela miséria humana, é responsável pelas guerras, porque as pessoas, quando acreditam que elas são separadas dos demais e que elas têm vontades próprias que são melhores que as dos outros, elas realmente partem para a briga. Elas partem para a guerra. Todo o sofrimento humano vem porque as pessoas perdem de vista a sua verdadeira natureza. Existem várias passagens, tem uma passagem de um lama que foi esfaqueado, e aí o médico chegou e falou assim, nós precisamos chamar o médico. Ele falou, não, se eu chamar o médico, ele precisa dar parte na polícia, porque faz parte das leis locais. E não vai dar tempo de o ladrão fugir. E o ladrão fugir, se o ladrão não fugir, ele vai preso e pode ser morto pela polícia. Vamos esperar ele atravessar a fronteira. Dado um certo tempo, ele falou, pode chamar o médico. Quando chamaram o médico, era muito tarde e o lama morreu. Que estranho para a nossa cultura. Ele estaria errado? Será que pôr aquele bandido na cadeia resolveria o problema do mundo? Claro que não. Eu não sou monge, eu não agiria desse jeito, mas ele, dentro do dharma dele de monge, agiu. Então, existem pessoas que dão sua vida. É aquilo que Cristo fala, né? Não é olho por olho, dente por dente. Dá um tapa, oferece outra face. Isso tem em todas as religiões, em todos os sábios. Então, a gente tem que começar a entender que existe uma realidade baseada num nível diferente de existência. Tá certo? E ela só é vencida quando a pessoa vence essa grande heresia. Eu sou fulano. Não é muito fácil. Não é mesmo. Tanto que São Paulo reclama. Ele quer fazer o bem, não consegue, mas o mal ele faz mesmo a contragosto, né? Essa dicotomia é tão antiga que desde 6.000 anos atrás o yoga tenta resolver, ou a yoga, tanto faz. A yoga, antigamente na Índia, antes de Patanjali, ele era um conhecimento transmitido de discípulo, de mestre a discípulo. Não era escrito. E essa transmissão se fazia boca ouvido, muitas vezes,
E era uma tradição mantida em vários lugares da Índia. Em alguns lugares, elas eram ensinadas nas clãs. As clãs tinham um preceptor que ele transmitia o conhecimento do yoga. O yoga aí não são só asanas, não. O yoga é a forma de trabalhar a energia que nos é dada na nossa concepção, né? Nós temos duas energias quando nós somos concebidos. No hinduísmo é Shakti e Shakti Shiva, né? Mas depois a gente fala sobre isso. O yoga, comumente conhecido, a gente traduz como o superior se entrosando com o inferior. Yugi vem de junção, yuki, né, a palavra. Então, o yoga seria a união do superior com o inferior, desse eu universal que todos nós temos, que é comum a todos, que nos dota igualmente do mesmo potencial, com o eu inferior, a personalidade. Agora, para vocês verem como isso já incomodava 6.000 anos atrás, o segundo aforismo de Patanjali, ele fala, yoga é a supressão das modificações da mente. Ele já começa a falar da mente. Esses vértices, como eles chamam, esses estados de centros ativos na mente. O senhor Roy Mehta fala um pouco diferente, a dissolução dos centros ativos da mente. Para a mente serenar. Porque a mente serenando, a gente já disse agora há pouco, quando a mente está serena e tranquila, ela permite a expressão do potencial superior do homem. Então, o segundo aforismo de Patanjali, o primeiro ele fala, isto é yoga, e começa a falar. No segundo aforismo, ele fala, yoga é a supressão dos movimentos da mente. É sério. É simples, muito. Não é tão fácil. Tudo que é verdadeiro é simples, mas às vezes não é fácil. Bom, quando chega no 10º aforismo, 12º aforismo do mesmo livro, o Patanjali, que quem codificou todo esse conhecimento, ele fala que essa supressão é conseguida pela prática persistente e pelo desprendimento. E é aí que as coisas complicam. É aí que eu quero começar a trazer alguma reflexão, pelo menos nova para mim. As práticas, a gente precisa entender muito bem o papel das práticas na nossa vida. Por quê? Senão a gente confunde fins com os meios. Tem pessoas que se especializam tanto na prática que esquecem qual é a finalidade desta prática. Isso é uma coisa cômica, mas é um fato. Tem pessoas que ficam 20 anos fazendo uma asana e conseguem. E depois, daí o que eu faço? Não sei. É um pouco de exagero, né? Porque também quem está muito avançado na yoga sabe o que está fazendo. Mas para nós, de um modo geral, o que eu quero refletir com vocês é o seguinte. Se nós perdermos de vista que todos os meios, eles têm uma meta única, tudo que a gente faz tem um efeito minimizado. Não é que não é importante. A meditação é muito importante. Eu, pelo menos, tento meditar sempre. Mas eu meditar pela mera atividade da meditação, sem levar em conta que isso é um instrumento para chegar a um certo estado, o efeito fica minimizado. É isso que eu quero começar a discutir com vocês, tá certo? O Sr. Krishnamurti, até o Marcos Rezende, nosso irmão Marcos tem falado tanto sobre os ensinamentos de Krishnamurti, de forma tão interessante. O Sr. Krishnamurti, ele aponta para um aspecto muito interessante. Cuidado com o vir a ser psicológico. O vir a ser psicológico é mudar 6 por meia dúzia. Então eu quero me espiritualizar, minha vida não está boa, eu sinto que falta eu me desenvolver, falta eu me desabrochar, eu ser uma pessoa de mais recursos pessoais. Aí eu vejo que aquele fulano ali é um fulano muito desenvolvido, ele faz uma porção de asanas difíceis. Eu falo, bom, se eu fizer as asanas, eu vou ser tão evoluído espiritualmente, ou tão desenvolvido quanto ele. Me ponho a fazer asana, respiração, pranayama, uma série de coisas, mas eu perco de vista que eu tenho que serenar a mente, justamente porque ocorre um princípio da expressão do princípio superior. Então existe uma meta, e essa é a meta mais séria, que todo estudante que quer se transformar e se autorrealizar, ou seja,
realizar o potencial universal em níveis mais profundos, ele não pode perder de vista. Uma interpretação mística do Evangelho de João, à luz do Bhagavad Gita, dos Upanishads e da Yoga Oriental. A Yoga do Cristo, de Ravi Rabindra. Pedidos pelo fone 0800 610020. Antes de falar dessa meta propriamente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. O que nós chamamos de caminhos indiretos e o que nós chamamos de caminhos diretos. Veja, quando o Patanjali coloca pela prática persistente, ele sabia que a natureza humana é que nem um elástico. Você faz, para, tira umas férias, volta tudo o que era antes. A nossa natureza é tamásica, ela é inerte. Então a gente vai, medita, estuda, faz uma opção de coisas, tira uma férias de 2 meses, volta tudo a estaca zero. Não é bem assim, porque a coisa é lenta, mas existe um processo involutivo da matéria de nos manter no estado que estamos. E nós temos que fazer um esforço muito grande. Ora, os conhecedores disso, então, puseram que era importante uma prática persistente. Porque senão o elástico volta para a posição anterior. Tá? E aí a pessoa começa a desenvolver virtudes. Porque ela fala, se eu desenvolver virtudes e qualidades, eu fico apto para expressar o potencial superior. Esse é o caminho indireto, que demora muito tempo. Porque a gente melhora, depois acontece uma coisa, a gente volta a piorar, depois... Ele é importante, é uma luta importante, é um desenvolvimento que nos faz crescer, né? Não estou desprezando isso e nem dizendo que a gente não deva fazer, mas eu acho que a gente não pode perder de vista o processo como um todo, onde nós queremos chegar e onde a gente pode chegar. Quando Cristo fala assim, não dê força ao mal, se a gente pegar o ensinamento cristão em São João, que João escreveu os ensinamentos cristãos na tradição greco-romana, greco-cristã, enquanto que os outros discípulos, os outros evangelistas, escreveram o cristianismo na tradição judaico-cristã, que Jesus era Messias. E João nunca se preocupou, nem Jesus nunca se preocuparam em ser Messias, nenhum dos dois. E se você pegar o ensinamento de Cristo em João, tem tudo que você encontrar em qualquer ramo do ocultismo. E Cristo fala, não dê força ao mal. Isso é uma dica muito importante. Nós temos que tomar cuidado na autotransformação, de não ficar voltados tanto tempo à nossa natureza inferior, aos nossos defeitos, que a gente fortalece em vez de enfraquecer. E aí as práticas persistentes, entra 1 ano, entra 2 anos, entra 20 anos, 30 anos, e a gente vai com um passo de tartaruga. Não dê força ao mal, isso é uma coisa importante. E olha o que acontece quando a gente vai para o desenvolvimento das práticas das virtudes. Eu não vou conseguir, é muito difícil. Vai demorar umas 30 vidas. Eu fico doente na sociedade teosófica quando eu escuto um irmão falar, é muito demorado, eu deixo para outra vida. Não deixe para outra vida. A autorrealização é agora. Se você entender o processo, o passo é hoje, não é amanhã nem em outra vida. Eu não preciso me iluminar que nem Buda. O seu Buda que passe muito bem, obrigado. Eu sou budista de nascimento. Eu fui batizado no católico, mas eu sou budista desde pequeno. Fui para a Índia, fiquei fascinado com o Buda. O seu Buda que me perdoa, ele se iluminou antes, é um problema dele. E o meu é hoje. Então, esse equívoco de dar força ao mal e de achar que a transformação é difícil e que a nossa natureza é muito difícil de transformar, é a mesma coisa que pôr uma pedra e se atirar no lago. Um lago fundo. Não é assim. Essa é a reflexão que eu quero trazer, os caminhos diretos. Quando Arjuna fala para Krishna que é mais fácil deter os ventos do que controlar a mente, ele estava nesse aspecto, ele está olhando a dificuldade. Ora, em vez de olhar a dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou olhar onde está a coisa certa, não a coisa errada. Nós perdemos muito tempo na vida conhecendo o que nós não somos.
O autoconhecimento, muitas vezes, não é da essência, é da forma. Eu tenho que entender que eu estou observando o movimento do ego, mas eu não sou aquilo. Essa é a grande reflexão. Então, vamos entrar nos caminhos diretos. Qual que é o grande segredo do caminho direto? Não sou eu que me autorrealizo, é o potencial em mim que me realiza. Entenderam? Eu inverto. Entenderam? Se eu serenar a mente e deixar o potencial brilhar na minha vida, esse potencial me corrige e me autorrealiza. Não é o Fernando que se autorrealiza. Tá? O caminho direto é deixar a realização acontecer. Abrir as portas para a realização é se entregar ao eu superior. Isso não é fácil. Não é fácil por alguns motivos. O Jung, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: o colapso do ego no self representando o eu superior, é catastrófico. O que significava isso? Que nós temos um medo enorme de dissolvermos essa entidade que nós criamos. Nós estamos identificados com ela. Matar essa identidade é morrermos, nós morremos com uma parte de nós. E o nosso apego é tão grande que a gente não abre mão. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pelo caminho racional. Eu passo a passo vou construindo minha autorrealização. Vai nada. Você vai ser um homem virtuoso. Mas o potencial que existe na gente e que brilha e que transforma a gente, nós temos que abrir a porta para ele brilhar nas nossas vidas. Só para lembrar um pouco, se vocês lembrarem aquele filme que foi a Era de Aquário, que foi nos anos 70, eles falavam assim: quando a Lua estiver na 7ª casa e Júpiter alinhado com Marte, iniciou a Era de Aquário. E o refrão da música era: Let the sun shine in. Deixa o sol brilhar dentro de si. Né? Não é exponha-se ao sol. Deixa o sol brilhar dentro. Esse sol tem em todos nós aqui, ó. Tinha no Einstein, tinha em todos os seres que a gente conhece. Eles sabiam disso. Eles deixaram o sol brilhar. Conheça o místico dentro de si, com meditação, sua prática e resultados, de Clara Cort. Pedidos e informações, ligue grátis 0800 61 0020. Bom, então, para a gente conseguir isso, que está ficando legal a palestra, não, pelo menos não digo para mim, mas vocês aí deviam estar, bom, agora estou gostando, agora estou fazendo só brilhar, estou na hora, vamos ver como é que eu faço isso, né? Bom, então os passos que eu trago aqui como sugestão para vocês. Primeiro é ter uma clara visão da meta, entender a importância da realização do eu superior em nossas vidas. Isso precisa ser meditado, isso precisa ser concebido, isso precisa ser criado dentro da gente. Eu preciso entender em profundidade esse processo. Eu não posso me aventurar como um amador. Ali tem uma academia de yoga, aí eu vou lá, gostei do professor, como é que é? Faz aí, legal, eu vou me sentir bem, é importante? Muito melhor do que estar fazendo outras coisas de menos importância. Claro que é. Mas se eu quiser me autorrealizar, se eu quiser expressar um potencial superior em mim, eu tenho que entender o objetivo da meta de todo ser humano. Todo ser humano está encarnado para expressar o seu eu superior. Para quem acredita no ciclo reencarnatório, se não for nessa vida, é na outra. Esse é o destino humano. Nós temos que refletir sobre esse processo. Segundo, que é o mais difícil, é admitir que é possível. A gente acha possível com os outros. Mas quando chega na nossa hora, fala, não, comigo não. Eu não estou preparado. A pessoa faz mais difícil. Chega na hora de realizar, não estou preparado. Nós devemos admitir que nós não somos capazes de realizar esse potencial em nós. Se nós não tivermos essa convicção, não adianta nada. E essa convicção, ela surge quando eu deixo de querer ser virtuoso, como Krishnamurti dizia. Deixa de ser virtuoso, trocar 6 por meia dúzia. Arrisque-se
Entregue-se, corra riscos. O Eduardo Iver contou que uma vez, vendo o Krishnamurti ao vivo na Inglaterra, um rapaz falou assim, mas se eu fizer isso eu morro. Ele falou, morra. É mais fácil morrer do que viver do jeito que você vive. A morte não era importante. O importante era ele sair daquele estado. Então, se a gente achar que a gente não está preparado, desista. Vamos viver à sombra de Einstein, de Gandhi e de tantos outros. Nós podemos acreditar. Não é difícil, a gente tem que ter clareza. Muito bem, então colocado isso, a gente não pode esquecer que o caminho direto não é racional, ele é um caminho de entrega. A grande estratégia qual é? É voltar-se para o divino, que existe em nós. Porque quando a mente sintoniza com alguma coisa, ela cria uma ligação magnética com aquilo. Eu tenho que criar um liame magnético com a parte divina que está em mim. E quando eu faço isso, essa parte divina, ela reage sobre mim e começa a iluminar a minha mente. Tá? Tem uma passagem bíblica muito interessante que tocaram na túnica de Jesus. Ele falou assim, alguém tocou na minha túnica. Eu passei muito tempo sem entender por quê. Jesus, no meio da multidão, se encostando em todo mundo, alguém fala, tocaram na minha túnica? Qual que é o sentido disso? Tocar na túnica é o sentido de tangenciar o lado divino que existe em nós. Significa tangenciar o Cristo interno, a nossa natureza superior. Porque quando nós tangenciamos nossa natureza superior, nós nunca mais seremos o mesmo. O Cristo interno não abandona, a nossa natureza superior não abandona aquele que a tangenciou. Então, a grande estratégia do processo do caminho direto é voltar-se para o divino e o sagrado em nós. A nossa meditação, ela pode ser uma concentração do divino em nós. Esse processo mental, pelas próprias leis da natureza e da mente, cria um vínculo com a nossa fonte divina. E essa fonte divina nos irriga, nos fecunda. Então, os métodos, aí que vem o grande problema dos métodos. A pessoa que perde de vista essa conexão com a fonte, ela fica uma pessoa exímia naquela técnica, mas o seu desenvolvimento é muito pequeno. E aí passam-se os anos e as coisas ficam um pouco difíceis e a gente se desmotiva, né? Ou seja, muito ajuda quem não atrapalha. Deixe o sol brilhar dentro de cada um de nós. O processo seria mais ou menos assim. A gente se abre, se conecta a uma realidade superior. Ocorre um processo natural de transformação interna. Aí a mente serena. Quando a mente serena, mais a parte superior se manifesta. E é uma espiral crescente, né? Bom, então a grande reflexão que eu fiz na minha vida e trago para vocês é o seguinte: os métodos são importantes, os ensinamentos são importantes, mas eu tenho que ter realmente uma meta. Senão todo conhecimento passa a ser um entrave. Eu me encho de conhecimento, eu me encho de uma porção de coisa e depois a realização e a autorrealização não ocorre. Esse livrinho aqui, que me ajudou muito, o Dias de Grande Paz, do Muniz Sadhu. Muniz Sadhu foi um teosofista que no começo do século passado teve contato com todos os grandes líderes. O Muniz Sadhu conta toda a experiência dele com o Ramana Maharshi, o guru do Paul Brunton, que o Paul Brunton relata no livro A Índia Secreta. É um livro muito inspirador. E o Muniz Sadhu, ele fala todas essas coisas, o caminho direto, uma série de coisas, eu me baseei nele. E ele fala muito da experiência dele com Ramana Maharshi. Autocultura à luz do ocultismo. Como atua a consciência? Através de que meios pode o espírito realizar o supremo trabalho da evolução individual? Compreenda este processo neste livro em que I.K. Taine apresenta, em linguagem contemporânea, uma clara visão da consciência atuando através de seus veículos. Autocultura à luz do ocultismo
é uma obra fundamental sobre teosofia, publicada pela editora Teosófica. Pedidos e informações, ligue grátis para 0800 61 0020. Eu quero falar de duas pessoas que falaram o tempo inteiro do caminho direto, Jiddu Krishnamurti e Ramana Maharshi. O Jiddu Krishnamurti a gente conhece, ele não tem nenhuma, tem uma foto dele ali de turbante, né? O Jiddu Krishnamurti ele tem uma mensagem central que é a autoobservação. Observar as emoções e os pensamentos sem se identificar com elas, como se fossem nuvens passando no céu. Pela auto-observação sistemática e desidentificando dos meus pensamentos e das minhas emoções, eu vou serenar a mente. Serenando a mente, aí o processo ocorre. Ele não perde muito tempo, Krishnamurti, dizendo de estados alterados de consciência. Mas o olhar sem julgar é Turiya, um dos estados da yoga, que é os estados de maior bem-aventurança, é quando você olha e não julga. Você vê a diferença, mas você não pontua, você não dá valor às diferenças que você vê. O maior mal da gente que nós chegamos cansados no fim do dia, é que a gente passou o dia inteiro criticando tudo e a todos. A gente vê a diferença, mas a gente se envolve e põe o nosso valor, o julgamento. Turiya é um estado de perceber sem julgar. Então, Krishnamurti fala que pela observação sistemática, desapaixonada e desidentificada dos pensamentos e das emoções, a gente entra num estado, esse estado de libertação. O que vem depois ele não fala, mas é mais ou menos o que os outros falam. E o Ramana Maharshi, que é a minha experiência mais recente, ele fala do Vichara. O Ramana teve uma história interessante. Ele, com 16 anos, sentiu que ia morrer no quarto. Ele olhou para o corpo e falou, mas eu não sou o corpo físico. Ele entrou em estado letárgico, saiu dessa experiência e nunca mais foi o mesmo. Fugiu de casa e viveu 5 anos em Tiruva, na Malai, numa região do sudeste da Índia, e lá ele passou todos esses últimos 5 anos numa caverna em meditação sem falar. E uma senhora lhe dava comida, senão ele tinha morrido de fome. E o Ramana escreve o primeiro livro com 21 anos, chamado Who I Am, Quem Sou Eu? Essa Vichara, a autoinvestigação, consiste em você questionar a mente até o ponto que ela não consegue responder. Se você perguntar sistematicamente quem sou eu, esse eu que você pensa no começo que é Fernando, fulano ou Beltrano, ele vai indo para uma esfera mais profunda e a gente chega no eu verdadeiro. Então, por exemplo, eu estou no meu dia a dia, eu fico aborrecido com alguma coisa, eu diria, quem é que se aborreceu com isso? Eu dou uma pausa e falo, quem sou eu? Esse sistemático questionamento, ele esvazia a mente. E assim como Krishnamurti, a mente esvaziada e desapaixonada permite o processo acontecer. O Ramana fala umas coisas muito interessantes. Ele falava assim, o que não é natural não é permanente. E o que não é permanente não vale a pena ser procurado. O Ramana nunca ensinou nenhum método. Ele nunca ensinou pranayama. Ele era um yogi. O Krishnamurti foi ter com ele, vários líderes foram ter com o Ramana. Ele morreu em 1950, o Ramana. Nasceu em 1879 e morreu em 1950. O Sr. Geoffrey Hodgson, da Sociedade Teosófica, teve algumas vezes com ele. O Sr. Gandhi mandou várias cartas para ele. Ou seja, a Índia inteira visitou o Ramana. Dizem que haveria uma linhagem que seguia não Krishnamurti, Dakshinamurti, Shankara e Ramana. Todos eles ensinaram no silêncio. O Ramana não abria a boca. Ele não chegando dele, ele entrava em samadhi e arrastava todas as pessoas a samadhi. Ele mudava a vibração da mente das pessoas pela mudança da vibração da sua mente. Então, ele falava, se o que não é permanente não vale a pena ser procurado, não procure métodos complicados. O quem sou eu, do Vichara, a gente faz no trânsito, faz tomando banho, faz em qualquer hora do dia. Né? Se quiser fazer movimentos.
complicados e ter uma saúde cada vez mais perfeita, faça. Isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. E ele dizia o que todo o ocultismo fala, que existe um centro no coração do homem. O centro no coração do homem é a sede do ser, que eu chamei de princípio universal no começo. Esse centro no coração é o centro de consciência. E é desse centro onde surge o silêncio interior e a verdadeira transformação do homem. Então, finalizando, nós conseguimos nos autorrealizar. Nós somos seres autorrealizados e agora a gente faz o que com isso? Né? Fiz um esforço enorme, consegui captar todas essas coisas, faço o Vichara há 30 anos e aí eu me autorrealizo. O que eu faço com isso? Vocês já pensaram? A gente recebe uma condecoração dos Himalaias, escrito autorrealizado. Aí a gente não paga mais supermercado, não entra em fila de banco, mesmo tendo menos de 65 anos, e acontece uma porção de coisa. Vocês já refletiram para que a gente se autorrealiza? E o Ramana diz assim, a maior contribuição que você pode dar à humanidade é a sua autorrealização. Isso a gente precisa entender um pouco, porque Goethe dizia nada mais perigoso do que um ignorante ativo. O mundo está cheio de gente ignorante. Gente instruída, com diploma, em Harvard, nos lugares mais importantes do mundo. Mas eles são ignorantes da causa humana. Essas pessoas destroem o mundo. Eles são realizados, pessoalmente falando. São grandes profissionais. Mas a serviço do quê? Então, a autorrealização não é para o Fernando. A autorrealização é para expressar um princípio universal na Terra e aí trazer paz e harmonia. Dostoiévski falava, quando o homem for fraterno, a Terra será o próprio paraíso. Cabe a nós construirmos isso. Toda vez que a gente melhora um pouco no caminho da autotransformação, a gente melhora o mundo. A gente deixa de poluir o mundo. Essa é a minha reflexão. Com isso eu termino o que eu tenho para dizer, tá bom? Bom, primeiro, essa ansiedade ela surge pelo próprio movimento do ego. Você querer chegar ao fim da meta por um aspecto pessoal. Isso gera uma ansiedade porque eu estou numa perspectiva pessoal, egóica, do ego pessoal, do ego psicológico. Então, se eu ficar preso a um resultado que eu quero alcançar, quem quer alcançar o resultado é o ego psicológico. A meta que eu estou me referindo, e até agradeço a sua pergunta, porque ela permite um esclarecimento a mais do que eu falei, é realmente uma meta que é comum a todo ser humano, não é uma meta própria do Fernando. Então é uma meta que ao atingir não só me transforma, mas como transforma a humanidade. Então esse é o destino humano. Então eu não estou preocupado se vou demorar 30 vidas, eu estou preocupado a dar o primeiro passo. A jornada mais longa, ela começa pelo primeiro passo. Eu não posso adiar isso. Mas eu sei que eu estou fazendo Vichara há 1 ano. Eu sei que os resultados não são rápidos, mas eu não tenho ansiedade, porque eu estou em movimento. Eu tenho que remover um certo entulho que eu criei ao longo da minha vida. Porque uma coisa que nós não comentamos é que o pensamento ele gera uma energia própria, que é o tal elemental que a gente fala. E nós temos uma força anímica, elemental, que nós geramos, não foram os outros. Então agora, no processo de autotransformação e de autorrealização, toda uma energia que nós pusemos em movimento, ela precisa ser dissipada. Agora, o processo, quando você tem clareza da meta e você sabe o que você está fazendo, a ansiedade desaparece, porque é um processo impessoal. Tem um
livro chamado A Luz no Caminho, ou como também é considerado no meio esotérico, o caminho iluminado. Todo o esforço que nós aqui na sala estamos fazendo para nos transformar, nós estamos iluminando o caminho de toda a humanidade. Então, às vezes eu posso estar na minha casa fazendo uma reflexão sobre algum aspecto. Eu deixo essa semente no plano mental e ela vai enriquecer algum transeunte que vem depois de mim. Como aqueles que foram na minha frente deixaram sementes que vão me iluminar, né? Então ele é chamado também o caminho iluminado. Todo o esforço para a autorrealização é uma contribuição para transformar os que vêm depois da gente, né? Essa transformação coletiva que você está falando, seguia a tal história do 100º macaco, né? A hora que essa cultura que nós estamos discutindo nessa sala, ela passa a ser a cultura vigente, então essa meta, essa busca do eu, a realização do eu, de uma forma impessoal, passa a fazer parte do paradigma da cultura mundial. E aí é uma coisa em cadeia, tá certo? Por exemplo, o dinheiro do mundo é suficiente para acabar com a pobreza do mundo 10, 15, 20, 30 vezes. Por que existem pobres? Sem dúvida, porque as pessoas não se debruçam na causa humana. É interessante para algumas pessoas manterem a pobreza. O Paulo Roberto, aquele irmão nosso que transitou na política, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que para o capitalismo, a solução do crescimento do capitalismo se faz através das guerras. E o socialismo através das medidas sociais e da transformação dos meios de produção. Como o socialismo ele ainda não conseguiu se estabelecer, as guerras continuam acontecendo. O mundo está se ficando capitalista, ele chega num ponto que é preciso haver guerras. Essas são as visões materiais. O carro-chefe é a economia. O dia que o carro-chefe for a ecologia e os direitos humanos e o respeito humano, e deveres, né? Porque aqui, no mundo inteiro, ninguém quer saber de deveres humanos, todo mundo quer saber de direitos humanos, né? Mas o dia que nós tivermos também direitos e deveres humanos, aí pode haver um processo que acelere e contagie de uma forma geral. Hoje em dia, o paradigma do mundo de hoje não é esse, né? O paradigma, hoje a gente precisa pedir licença para ser normal. Em alguns lugares, a gente é ridicularizado porque é honesto. Existirá algum ponto de encontro entre os ensinamentos de diferentes religiões? Ciência e religião terão pontos em comum? Será possível seres humanos com crenças diferentes viverem em paz? Haverá algum mistério desconhecido nas profundezas da mente? Estudar com seriedade e liberdade essas questões, resgatar o saber profundo das antigas tradições, acompanhar o pensamento de vanguarda da ciência, investigar o lado oculto da vida. Isto é Sociedade Teosófica, um movimento que busca a quebra das distâncias e preconceitos entre os povos, o surgimento da fraternidade entre os homens e o renascimento da verdadeira sabedoria. Sociedade Teosófica. Contatos pelo telefone 226-0662.